Olá, pessoal! Esta é a segunda aula do tema espaço. Aqui nós iremos estudar os segmentos orientados, vetores e as operações e suas propriedades. Bom, o que é um segmento de reta no R3? Nós vamos destacar aqui os pontos P1 e P2, e o segmento de reta P1 e P2 é o conjunto dos pontos P de 3 coordenadas, x, y, z, que pertencem ao R3, que satisfazem as seguintes condições. X está entre x1 e x2, o y está entre y1 e y2 e o z está entre z1 e z2. Nesta imagem, nesta figura, nós temos uma representação do segmento de reta P1, P2. Essa imagem ela foi construída lá no GeoGebra. Olha só, para construir a imagem, eu utilizei o ponto P1 de coordenadas 1, menos 2, 1, e o ponto P2 de coordenadas 1, 3, 5. Naquela definição, nós estamos tratando de pontos arbitrários, certo? Aqui eu escolhi um ponto particular para fazer a figura para vocês. Vou segurar com o mouse e vou girar para vocês observarem o segmento no espaço. Então, o segmento é todo constituído por todos os pontos que estão aí entre P1 e P2, definindo esse pedacinho de reta aqui, certo? Nós temos também o ponto M, chamado de ponto médio do segmento P1, P2. Este ponto M tem as seguintes coordenadas: x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2 e z1 mais z2 sobre 2. Lá na figura, ele está representado com o ponto M, e no GeoGebra eu consegui obter este ponto com o comando ponto médio P1, P2. Bom, e o que é o segmento orientado? O segmento orientado é o segmento de reta que tem um sentido de percurso definido, né? Então, nós vamos usar a notação parêntese P1, vírgula P2, fecha parêntese, vai ser o segmento orientado que tem o ponto inicial em P1 e o ponto final em P2, ok? Nós temos os segmentos orientados equipolentes, que são segmentos orientados que têm o mesmo comprimento ou norma, a mesma direção e o mesmo sentido. Os conceitos de norma, direção e sentido são os mesmos que nós definimos lá no início do livro. Vocês podem voltar e fazer uma revisão, certo? Nosso próximo tópico é vetor. Aqui nós iremos utilizar a operação entre pontos definida na aula anterior. A operação de adição e a multiplicação por escalar, onde o escalar é igual a menos 1, com as quais nós definimos o ponto P1 menos o ponto P2, tá certo? Então vamos lá, nossa definição é o seguinte: um vetor de coordenadas xy é o conjunto constituído por todos os segmentos orientados, tais que a subtração do ponto final menos o ponto inicial é igual às coordenadas x, y, z. Nós podemos utilizar a notação P1, P2 com uma seta por cima, igual a x, y, z, para representar este vetor, ok? Mas qualquer segmento orientado do conjunto pode ser utilizado para representar o vetor de coordenadas x, y, z, inclusive o segmento que parte da origem. Então, quando a gente usa o segmento que parte da origem, nós podemos até omitir o ponto O, que é a origem, e usar apenas uma letra minúscula, que é o que está sendo chamado a nossa atenção aqui na observação 3.2. Então, olha só, quando não for especificadas a origem e a extremidade do vetor, quando a gente tem apenas as coordenadas do vetor, nós podemos utilizar a origem para ser o nosso ponto inicial e o ponto com extremidade em x, y, z para ser o ponto final. E usar a notação U ou qualquer outra letra minúscula com a seta em cima igual a x, y, z. A representação está aqui nessa figura, Então, é um vetor que parte da origem, que tem as coordenadas x, y, z que correspondem ao ponto final do vetor, já que o ponto inicial é o 0, 0, 0. Bom, nós temos a igualdade de vetores. Quando é que dois vetores serão iguais? Então, aqui, os vetores U, que tem as coordenadas x1, y1, z1,
é igual ao vetor V, que tem as coordenadas x2, y2, z2, se e somente se as coordenadas correspondentes forem iguais. Então, essa aqui é uma condição para que dois vetores sejam iguais. E o que é a norma do vetor? A norma do vetor, ou então comprimento do vetor, comprimento daquela seta, é definida da seguinte maneira. O símbolo que nós vamos usar é o mesmo que usamos lá no R2, e ele vai ser definido pelo número real dado pela raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, como nós estamos vendo aqui nessa expressão, ok? Um vetor muito importante é o vetor unitário. Nós podemos obter vetor unitário da seguinte maneira. Se U é um vetor do R3, então o vetor definido por 1 sobre norma de U vezes U, pertencendo ao R3, ele é um vetor que pertence ao R3, e ele é um vetor unitário que tem a mesma direção e mesmo sentido de U. Esse vetor, em muitos livros, ele é chamado de versor de U, certo? Então, aqui você está obtendo vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de um certo vetor dado, qualquer vetor dado. Então, você tem um vetor e a partir dele você consegue obter o vetor unitário com a mesma direção e mesmo sentido. A gente também costuma chamar esse processo de obter esse vetor unitário de normalização. Certo? Então, normalização é o processo de obter o vetor unitário com a mesma direção e sentido de um vetor dado. Bom, vamos ver um exemplo. Então, aqui no exemplo 3.6, nós temos o ponto A, o ponto B, pertencendo ao R3, e nós queremos determinar essa incógnita A, que aparece aqui nas coordenadas, de tal modo que o vetor AB seja unitário, certo? Então, vamos lá, como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar as coordenadas do vetor AB. Então, como que você encontra coordenadas de um vetor, sendo que você tem o ponto inicial e o ponto final? Você vai fazer ponto final menos ponto inicial. Então, pegou aqui as coordenadas dos dois vetores e, ó, A mais 1 menos 1 ficou A. Menos A menos A menos 2A. 1 menos A menos A mais 1 vai ficar menos A com menos A dá menos 2A e 1 menos 1 deu 0. Então, ficou menos 2A. Então, já temos aqui as coordenadas do vetor AB. E agora nós vamos utilizar a definição da norma, que é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, nós temos A ao quadrado mais menos 2A ao quadrado mais menos 2A ao quadrado. Esse menos, esses negativos que nós temos aqui, eles estão elevados ao quadrado também. Então, o resultado dessas potências será um número positivo. Então, nós vamos ter 4A ao quadrado mais 4A ao quadrado mais esse A ao quadrado aqui. Então, nós temos 9A ao quadrado. 9A ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 9A ao quadrado é igual a raiz de 9 vezes a raiz do A ao quadrado. A raiz do 9, o 9 é um número positivo, a raiz do 9 é 3. Porém, a incógnita A você não sabe. Então, você vai ter que, para extrair essa raiz do A ao quadrado, ela ficou módulo de A, certo? Notem aqui, vamos abrir um parênteses só para chamar a atenção. Nós estamos usando aqui na mesma frase, na mesma expressão matemática, o módulo para números reais, que é uma barrinha só, e essas duas barrinhas como se fosse um módulo, mas para vetores. Então, em muitos livros, é comum você ver uma barra só também para vetores. Porém, nós já adotamos aqui duas barras porque a gente usa muita referência de alguns livros que usam essas duas barras, como o livro Howard Anton, o Álgebra Linear com Aplicações, porque esse assunto aqui ele é um assunto que é usado lá em álgebra linear, né? Então, a gente já trabalha com uma notação que vai favorecer o estudo de vocês quando chegarem lá nessa parte. Bom, e nós queremos que o vetor seja unitário. Então, nós temos aqui a norma do AB igual a 1, sendo que a norma do AB é 3 módulo de A. Então, nós temos 3 módulo de A igual a 1.
Esse 3 passa dividindo 1 e agora você tem aqui uma equação modular. Olha só, módulo de A é igual a 1 sobre 3. Quais são as possibilidades para que o módulo de A seja 1 sobre 3? Esse Azinho ele pode ser 1 sobre 3, mas também pode ser menos 1 sobre 3. Então aqui ó, você está resolvendo uma equação modular, tá? Então observem que em uma resolução vocês utilizam várias propriedades da matemática, né? Que vocês estudaram e aprenderam lá no pré-cálculo. Bom, vamos conhecer as operações e as propriedades? Então, começando aqui com as operações, olha só. Nós temos aqui dois vetores no R3, o U e o V, com suas coordenadas, e um escalar real, e com os quais nós vamos definir U mais V, que é x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2, vírgula, z1 mais z2. Ou seja, nós somamos aqui as coordenadas correspondentes, ok? E a outra operação é a multiplicação por escalar. Então, nós temos K vezes U, que é KX1, KY1, KZ1. Então, nós pegamos o escalar K e multiplicamos todas as coordenadas do vetor, ok? Agora, quando esse K aqui for o número menos 1, você vai ter o menos V. Aqui eu usei o vetor V. Menos V vai ser menos x2, menos y2, menos z2, porque k é igual a menos 1, o menos 1 multiplica cada uma das coordenadas. E assim, quando você aplicar, tiver uma sentença da forma u menos v, isso é o mesmo que u mais menos v, sendo que o menos v tem essas coordenadas aqui que nós vimos aqui acima. Então, você vai ter que u menos v é x1 menos x2, y1 menos y2 e z1 menos z2. Então, nós vamos usar com naturalidade a subtração de vetores, sendo a subtração das coordenadas, da mesma forma que a adição de vetores é igual à adição de suas coordenadas, tá bem? Quais são as propriedades que a adição e a multiplicação por escalar possuem? Olha só, toda vez que você soma dois vetores do R3, o resultado continua sendo um vetor do R3. Então, somou vetores do R3, o resultado nunca pode ser um vetor do R2, certo? Você vai ter um vetor sempre do R3. Segunda propriedade, somar U mais V é o mesmo que somar V mais U. Terceira propriedade, se você está somando três vetores, a ordem que você escolhe para fazer essa soma é indiferente, você vai ter o mesmo resultado sempre, olha só. Aqui você somou os dois vetores finais primeiro, depois o U. E aqui você somou os dois primeiros e depois o W, ok? A quarta propriedade é uma propriedade de existência. Está dizendo aqui que lá no conjunto R3, vamos corrigir esse 2 aqui para 3, tá, pessoal? Desculpa esse erro. Lá no R3 existe um vetor que quando ele é somado com U, o resultado continua o próprio vetor U. De acordo com a definição que nós vimos ali atrás, que vetor que é esse? É o 0, 0, 0, né? A quinta propriedade também é uma propriedade de existência. Ele diz o seguinte, ó, para todo vetor que você tem lá no R3, vai existir um vetor chamado menos U. Se você pegou aqui U, aqui é um símbolo apenas, tá? Podia ser um W, qualquer vetor aqui. O importante é que as coordenadas desse vetor que existe, quando somadas com o U, dá como resultado o vetor nulo. Que vetor que é esse? Se o U é o x, y, z, esse menos U é o menos x, menos y, menos z. É o vetor oposto ao U. A sexta propriedade, da sexta em diante, são propriedades relacionadas com a multiplicação por escalar. Da 1 até a 5 são propriedades relacionadas com a soma. Então, olha só, vamos começar aqui na sexta, falando que K vezes U é um vetor do R3. Então, sempre que você pega um escalar e multiplica por um vetor do R3, o resultado continua no R3. A sétima, se você pega um escalar, multiplica pela soma de dois vetores, isso é o mesmo que KU mais KV. Essa sétima é mais interessante você olhar o segundo membro primeiro e depois o primeiro membro. Olha só, quer dizer que você pode colocar, observe aqui no segundo membro, ó, que você tem K multiplicando dois vetores. É o mesmo que falar assim, vamos colocar K em evidência? É o que nós temos aqui na sétima.
E na oitava, olhando o segundo membro primeiro, ó, os dois termos têm o vetor U. É o mesmo que falar, vamos colocar U em evidência. Então, ficou C mais K que multiplica U. Aqui na 9, está mostrando que se você tiver mais de um número multiplicando o vetor U, tanto faz quem que você coloca primeiro. E isso coincide com multiplicar os dois números e depois multiplicá-los pelo vetor U. E a décima é quando o número 1 multiplica U, o resultado vai dar sempre U. Quando a gente estuda álgebra linear, tem um tópico lá muito importante chamado espaço vetorial, que vocês vão se deparar novamente com todas essas propriedades. E lá vocês vão ver que o R3, onde está definido a operação de adição e multiplicação por escalar, as quais satisfazem essas 10 propriedades que lá vão se chamar axiomas, garantem que o R3 vai receber o nome de espaço vetorial, certo? E as propriedades 1 e 6, como elas garantem que a soma dos vetores está em R3 e a multiplicação do escalar por vetor está em R3, elas são chamadas de fechamento da adição e aqui da multiplicação por escalar. Bom, vamos ver um exemplo. Então, olha só, o exemplo 3.7, nós temos vetor U, V e W. E nós queremos determinar um vetor x que satisfaz 3u menos v mais x é igual a 4x mais 2w. Nós vamos utilizar aqui as propriedades que nós listamos anteriormente. Então, vamos ver, olha só. Nós queremos encontrar o vetor x. Vocês têm dois caminhos para seguir. Vocês podem substituir as coordenadas e já ir fazendo os cálculos com as coordenadas dos vetores, ou você pode trabalhar algebricamente até você encontrar uma expressão para o vetor x e só então substituir as coordenadas do v e w. Eu prefiro essa segunda opção, porque você trabalha algebricamente com a coisa mais enxuta, mais focada, e só depois que você substitui as coordenadas dos vetores. Vamos falar dessa maneira, olha só. Aqui está a equação. Observe que tem o vetor x no primeiro membro e no segundo membro também tem vetor x. Então, nós vamos aqui começar colocando todos os vetores que tem a incógnita, todos os vetores x no primeiro membro. Então, ficou aqui vetor x, esse 4x está no primeiro membro, ele veio. Note que aqui, gente, as propriedades, elas são muito parecidas com as dos números reais. Então, aqui nós já fizemos... Por que esse menos 4x veio aqui, apareceu aqui no primeiro membro? É como se você subtraísse o menos 4x em ambos os membros. Então, no segundo membro, ficaria 4x menos 4x, que é vetor nulo. Vetor nulo mais o vetor 2w continua igual a 2w. Então, aqui nós já fizemos, já eliminamos algumas etapas, né? Já fizemos mais rápido, porque vocês vão usar aqui nesse capítulo todo o conhecimento que vocês já têm do estudo feito no R2. As propriedades são as mesmas. A única coisa que muda é que aqui nós temos uma coordenada a mais, certo? Então, nós temos x menos 4x e os vetores menos v e mais x foram escritos, mais x não, né? O vetor 3u e menos v vieram para o segundo membro. 3u, nós temos aqui menos 3u no segundo membro. E relativo ao menos v, nós temos o mais v. Agora observa o seguinte, vetor x e vetor x. Coloca o vetor x em evidência, vai ficar 1 menos 4, que é o menos 3. Né? Seguindo aquela propriedade que nós vimos ali anteriormente. Então, nós temos menos 3x. Aqui no segundo membro, todos os vetores são diferentes. Então, nós não vamos fazer nenhuma operação com vetores por enquanto no segundo membro. Agora, nós temos menos 3 que multiplica x. Então, nós vamos pegar essa equação toda e nós vamos dividir por menos 3, que é o mesmo que falar que vou multiplicar por menos 1 sobre 3. Então, vai cancelar esse menos 3. Nesse menos 3u, esse menos 3 também vai ser cancelado. Aqui no v, ele vai aparecer, vai ficar menos 1 sobre 3 que multiplica v. E aqui nesse 2w vai ficar menos 2 sobre 3w.
Agora aqui você já conseguiu uma expressão para o vetor x, e então, nesse momento, nós vamos substituir as coordenadas do u, v e do w. Ó, então, substituindo as coordenadas do u, v e w. Aqui nós temos, ó, 1/3 que multiplica v, menos 2/3 que multiplica w. Então, fazendo essas operações, depois somando as coordenadas correspondentes, nós vamos ter, ó, 2, menos 1/3, menos 2/3 vezes menos 3 vai ficar mais 2, que é esse aqui. A segunda coordenada é 3, menos 1/3 vezes menos 1 dá mais 1/3. E aqui na terceira coordenada é menos 2/3 vezes 4, dá menos 8/3, que é esse aqui. E por último, a última coordenada é menos 1, menos 1/3 vezes 1, que dá menos 1/3. E aqui é 0, então apareceu. E somando agora aqui em cada coordenada, tira o mínimo múltiplo comum. Então aqui na primeira coordenada nós vamos ter mínimo 3. 3 vezes 2 mais 6, mais 6 menos 1 e 3 vezes 2 mais 6. Então ficou mais 12 menos 1, então ficou 11. Aqui na segunda coordenada, o mínimo é 3 também. 3 vezes 3, 9. Então, ficou 9 mais 1, menos 8. Ficou 2. E aqui nós vamos ter mínimo 3. 3 vezes menos 1, menos 4. Menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 deu menos 4. Bom, seguindo aqui para a nossa próxima definição, que é uma definição super importante, que é a definição de combinação linear. Então, aqui ó, nós temos um número finito de vetores do R3, e nós vamos falar que um vetor U é combinação linear desse conjunto aqui de R vetores, se existirem R escalares que tornem essa equação aqui verdadeira, que tornem essa equação aqui possível. Qual é a equação? U é igual a C1 vezes U1 mais C2 vezes U2 mais CR vezes o R. Essa equação é a mesma que nós trabalhamos lá no R2. A única diferença aqui é que nós temos 3 coordenadas. Bom, aqui no exemplo 3.8, nós temos os vetores I, J e K. O I é 1, 0, 0. J, 0, 1, 0. E o K, 0, 0, 1. E nós temos um vetor W, dado por x, y, z, que é um vetor qualquer do R3. E note o seguinte, ó, o x, y, z, você pode escrevê-lo como sendo x0, 0, mais 0y0, mais 0, 0, z. Se você somar esses três vetores, você vai ter as coordenadas x, y, z, ok? A partir desse ponto, neste primeiro vetor, nós vamos reescrevê-lo como sendo x que multiplica 1, 0, 0. X que multiplica 1, 0, 0 é o vetor x0, 0. Analogamente com os outros vetores, ó. O vetor 0y0 é igual ao vetor y que multiplica 0, 1, 0. E o vetor 0, 0, z é igual ao vetor z, corrijam aqui, ó, z que multiplica 0, 0, 1, tá? Então, correção aqui nessa parte. E aí, você vai agora substituir esse 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 por IJK. Então, quer dizer que o vetor W é escrito como combinação linear do IJK. O vetor W pode ser combinação de outros vetores também. Aqui nós estamos trabalhando com o IJK para mostrar que o IJK, esse conjunto, consegue por si só dar origem ao vetor W. E esses vetores, eles são vetores especiais no conjunto. Eles são chamados de vetores canônicos do R3. Sempre que a gente utiliza os vetores canônicos para fazer uma combinação linear e obter novos vetores, os coeficientes da combinação linear coincidem com as coordenadas do vetor. Então, olha só, x, y, z, que é o que está aqui. Abrindo um parêntese, ó, fizemos aqui a correção, aqui colocando z e aqui colocando 1, ok? Então, vamos para o nosso próximo slide. Então, aqui nós temos o exemplo 3.9. Vamos vamos verificar se o vetor V é combinação linear de V1, V2 e V3, certo? Bom, para verificar se essa combinação linear é possível, nós vamos trabalhar com a equação
que garante isso. Então, V igual a C1V1 mais C2V2 mais C3V3. Nessa equação, nós estamos em busca dos escalares C1, C2 e C3. Nós temos que verificar se esses escalares existem. Se eles existirem, essa equação aqui será possível ser escrita e assim V será realmente combinação de V1, V2, V3. A gente vai conseguir responder isso substituindo os vetores aqui e trabalhando com as operações que nós estudamos anteriormente. Então, olha só. V é o vetor de coordenadas menos 2, 2, 2. V1 é o vetor de coordenadas 1, 0. V2 é o vetor de coordenadas menos 2, menos 1, 0. E V3 são as coordenadas 3, 0, menos 1. Aqui no primeiro vetor, ó, C1 multiplica 1, 1, 0. Depois, C2 multiplica cada coordenada do vetor, menos 2, menos 1, 1. E C3 multiplica o 3, 0, menos 1. Após isso, você vai somar as coordenadas correspondentes. Esse resultado aqui, ó, já diz respeito a essa soma. Ó, C1 vezes 1, mais C2 vezes menos 2, que é menos 2C2, mais 3C3. Então, já colocamos aqui a primeira coordenada da soma e da multiplicação por esses escalares. A segunda coordenada, vamos lá, ó, C1 vezes 1 vai dar C1. C2 vezes menos 1, menos C2. E C3 vezes 0, 0. Então, ficou C1 menos C2. E a terceira coordenada vai ser C1 vezes 0, C2 vezes 1 e C3 vezes menos 1. Então, ficou C2 menos C3. E nesse passo aqui, você tem a igualdade de vetores. Nós vimos lá nas propriedades que dois vetores são iguais se e somente se as coordenadas correspondentes são iguais. Então, nós vamos ter menos 2 é igual a C1 menos 2C2 mais 3C3. E vai fazer isso para as outras coordenadas. Nós já escrevemos aqui, ó, colocando as incógnitas no primeiro membro, para já deixar bem claro que vai virar um sistema. Então, nós temos, ó, C1 menos 2C2 mais 3C3 vai ser igual ao menos 2. Depois, C1 menos C2 é igual a 2. E C2 menos C3 é igual a 2. Nós temos um sistema que possui 3 incógnitas e 3 equações. Então, nós podemos resolver esse sistema escalonando a matriz aumentada. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês um software que ele me ajuda muito e ele é bem interessante, que é o Calculadora de Matriz. Então, vamos lá na internet olhar esse site. Aqui está, ó. Você pode colocar lá no site de busca, Calculadora de Matriz, que já vai aparecer o site que nós queremos, que é esse aqui, Matrix Calculator, certo? Aqui nós temos várias opções. Podemos trabalhar com matrizes, resolver sistema, trabalhar com determinantes. Nós queremos resolver um sistema, certo? Aqui, ó, ele já vem com um campo para você colocar os coeficientes das variáveis e os termos independentes. Como nós só temos 3 variáveis, eu vou clicar aqui, ó, e vou tirar uma das colunas. Vamos diminuir um pouquinho aqui para a gente olhar os valores que nós vamos digitar aqui, né? Coloquei grande, mas não precisava, né? Então, olha só, nós vamos colocar os coeficientes da matriz desse sistema. Então, nós vamos ter, ó, vamos lá, C1, depois C2, depois C3. Então, quais são os coeficientes de C1? Vão ser 1, 1, 0. Ó, 1, 0. E de C2, aqui as variáveis, ele está representando por x, então, tanto faz, tá? x1, x2, x3. Tanto faz o nome da variável que você vai usar. Então, aqui nós vamos ter, ó, de C2, menos 2. Na segunda equação, menos 1. E na terceira equação, 1. Agora, a variável C3, você tem 3. Aqui na segunda equação, 0, não tem C3. E na terceira equação, menos 1. E aqui, ó, na termos independentes, você tem menos 2, 2 e 2. Pronto. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês observarem. Tem várias opções aqui, ó, de como você pode resolver esse sistema. Eu vou usar o método de Gauss, que corresponde à eliminação de Gauss, que nós
trabalhamos lá no livro Tópicos de Álgebra Linear, que eu peço para vocês irem lá e darem uma revisão, fazerem uma revisão. Então, ó, método de Gauss. Então, olha só, aqui ele colocou o passo a passo, ó, do escalonamento que foi feito para resolver o sistema. Então, nós chegamos nessa matriz. E aí, quando você coloca o cursor por cima dos números que estão em azul, que foi os números que foram alterados com as operações, ele vai mostrando para você o que foi feito. Então, se você ficou com alguma dúvida, eu acho bastante interessante para você conferir as respostas. Aí ele vem mostrando aqui, ó, qual é a resposta, certo? Bom, então aqui você vai dar um pause aí no vídeo, resolva esse sistema e confira que vai dar C1 igual a 3, C2 igual a 1 e C3 igual a menos 1. Então, quer dizer que V vai ser escrito como sendo 3V1 mais V2, aqui é menos V3, né? Então, corrigindo aqui, ó, menos V3, tá certo? Bom, pessoal, e é isso que a gente ia falar nesta aula, e agora eu convido todos vocês para resolverem os exercícios para fixar tudo que a gente estudou aqui. Ó, os exercícios correspondem às seções 3.4 do nosso material, que é o livro Tópicos de Geometria Analítica. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.